Você sabia que o maior índice de desistência na psicoterapia é devido a mal entendidos no contrato? Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa EIPSI, um espaço para você organizar o seu consultório, os seus atendimentos e se profissionalizar para valer. Eu sou a Débora Coelho, do Consultório dos Sonhos, e hoje eu quero fazer um momento de supervisão live. Vamos lá? Vamos aproveitar? Como fazer uma boa avaliação do seu paciente? Olha aí que maravilha, hein? Para você que vai receber, quem sabe, um paciente novo essa semana, já vai te organizando, construindo aí um belo roteiro, né, para poder fazer com que esse paciente volte na segunda sessão. Então, vamos começar organizando para a gente que a fase da avaliação, ela é entre 2 a 4 sessões, né? É o tempo necessário para a gente estabelecer, então, a aliança terapêutica para dar aí início à jornada da psicoterapia. A aliança terapêutica é definida como uma relação de colaboração entre paciente e terapeuta, com 3 fatores constituintes: o comprometimento entre ambas as partes diante da tarefa que os une, os objetivos, claro, né, os objetivos definidos e a formação de um vínculo, de um trabalho positivo. Ao receber um paciente que busca psicoterapia, cabe a nós, psicólogos e psicólogas, fazer uma avaliação inicial e constatar a melhor forma de ajudar, né, de ajuda aí para esse paciente. Então, paciente e terapeuta, durante ou ao final dessa fase inicial, optam por iniciar ou não a psicoterapia, né? De repente você percebe que a demanda daquele paciente é para um atendimento familiar, por exemplo, ou que a questão, antes de vir para a psicoterapia, é necessário uma avaliação neurológica, uma avaliação com um psiquiatra, né? Então, não pense que a primeira sessão desse paciente já é garantido o retorno da segunda sessão. Não funciona bem assim, né? Bom, qual é o nosso foco na avaliação? Você sabe? As entrevistas iniciais, elas têm um objetivo, que é verificar o que? Indicações ou não, da psicoterapia para o caso em questão, dar início à construção de uma aliança de trabalho, como eu falei antes, e este é um ponto que eu quero que você preste atenção, que eu já falei ontem, e que eu percebo em supervisões que muitos psis não, né, passam reto, dão uma curva. No que, Débora? Não esclarecer os objetivos do tratamento e fazer um planejamento técnico que permita atingir, então, os objetivos traçados, né? Quando termina, então, a fase da avaliação em qualquer modalidade de tratamento, o terapeuta organiza um plano terapêutico a partir dos objetivos a serem, então, ali atingidos. Esse plano, ele é discutido com o paciente e, com base nele, a gente inicia a psicoterapia. Assim, a terapia estaria encerrada no momento em que a gente avalia de novo, junto com o paciente, né, os objetivos traçados e alcançados durante o trajeto que tivemos, né? As primeiras entrevistas, elas sempre são momento de conhecimento, de apropriação da história, de percepção daquela pessoa a partir, né, dos nossos campos transferenciais e uma escolha mútua, aquela pergunta que é importante para ti. Nesse exato momento da tua vida, sabendo das características desse paciente em questão, você tem espaço mental, você tem espaço real na sua vida para abraçar mais aí um projeto terapêutico?
Por isso que a escolha é mútua, né? Então, o cliente vai se apresentar com os seus motivos, suas queixas, suas questões, a sua história, né, de forma peculiar, e o terapeuta se mostra pelo seu estilo pessoal, sua forma de se colocar, de acolher, inclusive a maneira que a gente sempre está comunicando, né? Do nosso consultório, as formas como a gente faz a intervenção, como a gente se coloca frente àquela pessoa. Os primeiros momentos, eles sim são de acolhimento e preparação do vínculo que começa ali a se fazer. A forma da presença do terapeuta, pelo menos para mim, é, portanto, fundamental para o tipo de relacionamento que vai acontecer. O terapeuta também está se ajustando àquela nova situação, começando a conhecer aquela pessoa que está ali na sua frente, e para tal está usando as suas referências pessoais e o seu momento de vida para situar-se naquele contato. Eu considero aquilo que chamamos de contrato terapêutico como muito, 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 muito importante para o desenrolar do processo. Você sabia que o maior índice de desistência na psicoterapia é devido a mal entendidos no contrato? Então, a gente está falando ali daquele ruído de comunicação que começa na primeira, talvez, né? Na primeira sessão. Penso, então, que o nosso papel enquanto psicólogo, psicóloga, no sentido de passar as informações de forma clara, para que o paciente saiba o que ele, nessa relação, né, o que ele pode receber, com o que ele pode contar, até onde ele pode ir, né, para poder decidir se ele topa ou não as nossas condições, né. Se, por um lado, quem estabelece as regras do contrato somos nós, quem controla o campo somos nós, cabe ao cliente aí manifestar a sua opinião, se topa ou não topa. Essa é mais uma oportunidade da gente verificar como que o cliente também, o paciente ali em questão, ele se relaciona com as nossas propostas, né, e com a nossa própria condução do processo. Não pule a etapa da apresentação. Mas olha só, o paciente, ele não quer saber o seu currículo. Ele quer saber sobre o modo como você trabalha e, principalmente, se você pode ajudá-lo. É uma brecha perfeita para você falar, sabe do quê? Do seu diferencial, da sua especialidade, da área que te encanta. Claro que com a devida coerência, né, gente? Uma forma bem simples, objetiva. Lembre-se que quem tem espaço de fala e está ali para se beneficiar e falar é o paciente, não você, ok? É possível, então, que a gente faça essa apresentação sem tomar tempo de sessão do paciente, usando a coerência acima de tudo, como eu falei, e a gente vai fortalecer, assim, inclusive a segurança do paciente, que ele chegou num lugar certo, que aquela pessoa que está ali vai poder ajudá-lo a superar o seu mal-estar, o seu sofrimento, o que realmente ali o traz para a psicoterapia, né? Então, eu te garanto que não aumenta a segurança ou a aderência do paciente dizer que a sua última atualização ou especialidade, né, foi em tal, 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 né? E o que ajuda mesmo é você se voltar para aquela pessoa, olhar as necessidades daquela pessoa e poder dar uma resposta, né? O tratamento que você faz, a psicoterapia que você conduz, oferece quais benefícios para aquela dor do paciente. Tem uma outra informação que nas minhas pesquisas eu vi e eu achei super interessante, olha só. A revisão de estudos internacionais indicou que o abandono da psicoterapia se dá muito mais nas primeiras sessões do que nas etapas intermediárias e tardias do tratamento, né?
Esses dados, eles são super coerentes com os obtidos numa revisão feita por um grande grupo de pesquisadores que estudam a permanência do paciente em psicoterapia, tá? Um estudo americano, que aponta que a aliança terapêutica prediz resultados da psicoterapia desde as primeiras sessões. Ou seja, uma aliança terapêutica pobre nas sessões iniciais é, portanto, indicadora de término prematuro na terapia. Assim, investir na preparação para o primeiro encontro com o paciente pode resultar em ganhos expressivos para o terapeuta. Ainda mais se você é iniciante. Você vai ter muito menos estresse ocupacional, você vai focar nessa construção de uma boa aliança terapêutica e vai ter mais satisfação com a qualidade do seu trabalho. Assim como para o cliente, né? Ele vai conseguir se manter na terapia, ele vai ter mais satisfação com a qualidade do trabalho recebido e, certamente, né? Vamos aí, tá na torcida, ele vai ter o alcance então, dos objetivos do tratamento. Uma das coisas que a gente tem que ficar muito atento no uso das técnicas, né, e das características que temos enquanto psicólogos e psicólogas, e quais seriam aquelas que afetariam negativamente a aliança terapêutica? Quem contribuiu para essa pesquisa foram pacientes que disseram que psicoterapeutas que são descritos como rígidos, inseguros, críticos, distantes, tensos, formais, frios, distraídos, eram os que mais comprometeram a construção da aliança terapêutica. Me lembro uma experiência pessoal, em um determinado ponto da vida, que a gente sempre vai buscando aí uma reanálise. Eu busquei um profissional conhecido, um psicanalista, que passava muita boa parte da sessão arrumando o cabelo. Isso me deixou inquieta e me deu uma impressão muito negativa, o que fez com que a admiração não rolasse, né? E eu também desinvestisse daquele tratamento, ou seja, eu me forcei aí um mês para ver se ia parar de mexer no cabelo. Não rolou, não dá, né? Para mim não dá. Talvez para outro paciente pode ser. Me lembro também, e você com certeza já deve ter escutado nas suas avaliações, quando os pacientes nos contam de experiências passadas nas quais ou o colega, né, o psicólogo não interagia, deixava a pessoa em silêncio, longo silêncio. Nas sessões iniciais isso é péssimo, porque a pessoa se sente sozinha, né, dentro dos seus pensamentos, e a gente quer e tem que fazer uma aliança terapêutica, né, quando a pessoa chega com a sua vulnerabilidade, com a exposição da sua vulnerabilidade. Outra paciente me disse que durante um bom tempo ela ficou em tratamento com uma terapeuta que bocejava muito. No início ela achava que né, a pessoa pode estar cansada. Depois ela tomou coragem e falou com a psicóloga que ela achava que incomodava, dava sono, que devia ser muito chata, porque a psicóloga bocejava muito, imaginando que assim a questão pararia, mas não parou. Então cuide disso, porque isso passa desinteresse para o seu paciente, ficar olhando para o relógio o tempo todo para conferir, ficar mexendo no cabelo, batendo o pé, isso daí é indicativo, comunicação corporal, lembra? É a comunicação não verbal que você está de alguma maneira, você não está ali. Não sei onde você está, mas ali com o paciente não está. Esse estudo revelou ainda que do ponto de vista do uso da técnica, a aliança terapêutica era prejudicada por falhas em estruturar a terapia, uma interpretação, às vezes, inadequada
inclusive da transferência, que não é o momento de você fazer, né? Por favor. O uso inapropriado do silêncio, que é a pessoa parece que está falando com nada, né? Aquela sala gelada. E intervenções superficiais, sem falar no que eu já apontei aqui para vocês, que é quando o psicólogo, a psicóloga comenta algo da sua vida pessoal. Ah, esse fato aconteceu porque quando o meu filho era pequeno. Não, quem falou que você tem que dizer algo da sua vida naquele momento não é uma conversa com um colega, uma amiga, né? Não é. Bom, o que a gente tem aí, né, como resumo? Considerando a estruturação, a construção dos objetivos, é prejudicial para a aliança terapêutica se a gente não faz esse tema de casa e também se a gente não conta para o paciente como é que é o jeito que a gente trabalha, que benefícios a gente oferece, o que aquele paciente vai conseguir evoluir naquele tratamento, né? E é claro, o contrato ele tem que ter um tempo marcado ali, um tempo que você vai se dedicar a esclarecer, é também a possibilidade que o paciente tem de perguntar tudo que ele puder, né? E você vai incentivar que ele faça isso. Primeiro, para que ele saia realmente melhor do que entrou, né, nessa sessão, e que ele saia dali sem dúvidas de como é que vai ser, sem muitas dúvidas, né? Porque algumas dúvidas a gente sempre carrega, mas ele não pode sair dali com dúvidas sobre como vai ser o tratamento com você, sobre qual é a próxima data que ele tem que estar lá, né? Isso daí é fundamental, a gente tem que cuidar. As sessões iniciais, então, elas são utilizadas para que a gente comece a formular uma hipótese de trabalho, né? E o tal do plano de tratamento, apoiados numa avaliação minuciosa. O que a gente avalia? Os sintomas do paciente, qual é a queixa inicial que o traz ali, a história de vida, as influências desenvolvimentais, né? Os elementos do contexto atuais relevantes, como são os vínculos, a capacidade de fazer rede, de fazer o vínculo acontecer, que pessoas são referências, são importantes na vida atual e pregressa dessa pessoa. Os recursos pessoais também do ego, né? Como é a possibilidade de comunicação, de sociabilidade dessa pessoa, que pensamentos existem ali, que expectativas também esta pessoa tem frente à psicoterapia. Isso é importante de saber. Né? O que a pessoa espera, além de saber por que é que ela, nesse exato momento, ela procura o recurso terapêutico, né? A gente vai fazer de tudo para escutar, para avaliar se aquela pessoa realmente, a demanda dela é por psicoterapia, e a gente vai engajar essa pessoa na mudança. O que é importante de fazer, né? Apresentar-se, explicar, apresentar-se como eu falei, de um modo claro, sucinto, objetivo, explicar o que consiste o primeiro atendimento, perguntar o que levou essa pessoa a buscar ajuda psicológica, a escuta da queixa inicial, fazer perguntas abertas para caracterizar o problema, né? O que, quando, onde, como, desde quando a pessoa experimenta, por exemplo, esse mal-estar, esses sintomas que ela vai nos apresentando. Pedir à pessoa que dê exemplos da situação problema. Você pode me contar como foi a última vez que tu experimentasse isso, que isso ocorreu? Fazer perguntas abertas, né, sobre os sentimentos experimentados na situação. Quando isso acontece com você, o que mesmo você sente? Fazer perguntas abertas para acessar a percepção da pessoa sobre as causas do seu problema, né? Na sua opinião,
na sua hipótese, porque a gente sempre tem uma hipótese, por que isso ocorre contigo? Fazer perguntas abertas para poder acessar o impacto do problema. Exemplo, como isso tem atrapalhado a tua vida? Fazer perguntas abertas para acessar o enfrentamento. Exemplo, como que você tem feito para lidar com essa situação? Perguntar expectativas, né, e conhecimentos do cliente sobre a psicoterapia. Você já fez psicoterapia antes? O que você sabe se a pessoa não fez, né? Se fez, ela vai contar as experiências, frustrações, enfim, ou não, né, que teve em experiências anteriores. Mas que se a pessoa não, né, nunca fez, o que ela sabe sobre psicoterapia? Fazer perguntas abertas para atingir metas de mudança. Exemplo, como é que você se imagina daqui a alguns meses? Né? Como é que você se imagina daqui a algum tempo com o apoio, com o trabalho que a gente vai desenvolver aqui? Fazer perguntas abertas para poder acessar os recursos. Que coisas boas existem na sua vida que podem lhe ajudar a mudar? Como qualidades, experiências anteriores que demonstraram potencialidade, capacidade de resolução de problemas, né? De tomada de decisões, as pessoas que realmente são próximas, são amigas, apoiam, os lugares de que gosta, atividades que gosta de fazer, né? De poder buscar esses pontos de saúde. Primeiro, a gente tem todo esse espaço para entender o sofrimento atual, né, o que faz com que a pessoa busque psicoterapia, né, porque é sempre quando o sapato aperta, geralmente, inclusive entre nós, né, profissionais da saúde, psicólogos e psicólogas, é quando o negócio aperta que a gente realmente telefona e faz o agendamento. Então, é assim com a humanidade, né? Mas a gente também tem que investigar quais são aí os recursos de saúde que podem ser nossos aliados, a aliança terapêutica, para fazer movimentar justamente o que a gente quer, que é esse processo de transformação, né, para que a pessoa possa experimentar também prazer, também contentamento, também mais alívio, paz mental, né? A psicoterapia, ela pode trazer benefícios para o seu cliente. Quais são os benefícios? Os benefícios que você precisa elencar dizem respeito à sua experiência de consultório. Você que já tem uma trajetória, um tempo de consultório, né, colega? O que você poderia organizar para ter mais clareza sobre os resultados que você já promoveu com seus pacientes? Esses resultados são os benefícios, então. Eu acho fundamental que nós tenhamos essa consciência, inclusive para fazer esse roteiro da primeira sessão funcionar mais redondinho. Nós temos sempre ao nosso lado, para fazer esses benefícios realmente acontecerem, saírem do papel. Os recursos do cliente, a aliança terapêutica, as nossas técnicas e a expectativa que a gente tem, né, de que aquela pessoa que nos procurou realmente possa se expandir e possa melhorar. É importante que a gente também sensibilize o paciente para esse momento que vai acontecer ou vai ser retomado, né, na vida dele. Por exemplo, o processo de pensar, de fazer essa autoobservação, como estão seus pensamentos, seus sentimentos, que situações de vínculo são importantes ou que desgastam. Então, a psicoterapia, ela dá esse start para que a pessoa consiga entrar em contato consigo e se observar durante uma semana. A psicoterapia não acontece unicamente no momento que seu paciente está na sessão com você. Durante essa semana de intervalo, né, ou esses dias,
se são 2 sessões por semana, o paciente ele já tem que ter um modelo de como é que a mente dele vai estar trabalhando terapeuticamente, né? Porque é esse modelo que a gente quer ensinar para o paciente carregar consigo. Então, atividades de autoobservação. O que a gente faz de atividade de autoobservação e de atividades de autoconhecimento quando a gente trabalha, por exemplo, aqui pensando na minha clínica, né, com a técnica da interpretação dos sonhos. A gente vai trabalhar com o caderno do sonhador para o paciente, que é esse material que a gente entrega para ele, e a gente vai convidar o paciente a registrar ali os seus sonhos, a escrever as suas associações, a escrever os restos diurnos, né? O que aconteceu na véspera. Então, esse é um momento de autoobservação, de autopercepção bem importante para a gente trabalhar esses conteúdos inconscientes que a gente pode compreender à medida em que tem um relato e a gente interpreta o material onírico. Explicar, então, que o trabalho é feito em colaboração. A gente não tem, infelizmente, né, já saímos da idade da onipotência, não temos mais a varinha mágica de condão que vai trazer paz e harmonia para todos que batem a nossa porta. É um trabalho que o paciente tem que se engajar, ele tem que desejar, lembre-se disso. O paciente tem que querer, é ele que também vai estar ali empenhado, né, dia a dia, para fazer com que sua mente amplie e possa sair dessa paralisação, dessa repetição, que é a marca do adoecimento. Se a gente vai construir conjuntamente os objetivos, certamente o paciente pode se engajar mais, porque vai ter mais consciência, né? Aquilo vai estar, de alguma maneira, contratado com o outro, e a gente, via regressão e via transferência, a gente também quer deixar o nosso analista, o nosso terapeuta feliz, né? Então, o paciente, ele, ao saber dos objetivos, e se você faz também reavaliações com essa pessoa, de 3 em 3 meses, ou à medida que é o necessário, para que ela se aproprie do que vem acontecendo com ela, e que possa também, né, criar uma relação na qual exista, né, a possibilidade de que o paciente diga quando algo que foi dito não soou muito bem, que possa dizer que aquilo não é bem assim como nós acabamos de dizer. Tudo isso vai ser construído, né, esse sentimento de estar confortável, de estar vinculado, de entrar numa outra qualidade de conversa, que não é essa conversa que a gente tem no dia a dia, mas é uma conversa especializada, que vai falar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos mais escondidos, né? É preciso esse clima de permissão, de conforto, de ajuda mútua. E tudo isso começa pela nossa sessão inicial, né? Pela nossa capacidade de dividir, de compartilhar com o paciente que território é esse que ele vai começar a habitar. Então, isso certamente facilita a adesão, porque a gente também está compartilhando o que vai acontecer. Final da sessão, olha só. Final da sessão, já na final da nossa live, eu quero que você volte aqui a prestar atenção. Fazer o contrato. Fazer o contrato não dá para ser chutado, né? Ali nos 2 últimos minutos finais, quando você já está estressado pensando no que virá depois. Você tem que pensar nos dias de atendimento, no horário, como você age frente ao procedimento em caso de falta, como é realizado o pagamento, o reforço ao sigilo. Tudo isso tem que estar ali bem claro. Se o paciente vai viajar, quanto tempo ele tem que avisar, se você, por exemplo, dá o seu telefone, o seu WhatsApp, se é uma pessoa que precisa de mais acompanhamento, não só no dia ou nos dias da sessão, para passar o seu telefone para que aquela pessoa possa realmente entrar em contato e você atender o telefone para ajudá-la,
principalmente nos casos de pacientes mais desorganizados e que precisam, né, do reforço desse ego auxiliar não só na hora da sessão, né? Se você passa de vez em quando alguma tarefa de casa, eu no caso tenho o diário, né, dos sonhos, o caderno dos sonhos. Então, como você vai explicar tudo isso também no contrato, dizendo que aqui os sonhos são bem-vindos, você pode trazer os seus sonhos, vai ser um material muito importante para a gente poder te desenvolver e conhecer aí o que realmente está precisando ser modificado. E claro, né, eu acho sempre bom fazer um check-out com esse paciente e perguntar como ele se sentiu, como é que foi essa sessão, se ele tem mais alguma pergunta, se ele deseja voltar na sessão seguinte. Então, pense com muito carinho em planejar essa primeira sessão. Lembre-se dos estudos contemporâneos atualíssimos, que a desistência do paciente tem a ver com uma aliança terapêutica pobre. Então, ser distante, frio, silencioso não ajuda o seu paciente a voltar. E talvez até ele evite de procurar outro psicólogo, né? Então, vamos cuidar, tá bom? Então, caríssimos, hoje nós ficamos por aqui, tá bom? Então, um grande abraço, um ótimo dia de trabalho para ti. Tchau, tchau.